Um dos vídeos mais esperados e, se não, o mais pedido. Eu recebo muito essa pergunta. Afinal, professor, Jesus, o Messias, Jesus Cristo, é Deus? Jesus tem a divindade de Deus ou Jesus é apenas um homem, o Messias? Neste vídeo eu fiz um estudo do Jesus, desse personagem que dividiu a história nas três maiores religiões: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. É isso mesmo. Então eu preciso, olha só, me ajude, comente aqui embaixo dizendo que você vai ficar até o final desse vídeo, porque muitas pessoas comentam aqui embaixo e realmente não ficam até o final. Então, se você é daqueles que fica até o final, comente aqui embaixo, me ajude e vamos aprender aqui a questão de Jesus. Se você não me conhece, eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico bíblico moderno. Eu tenho a escola de hebraico Yesod, te convido a ser o meu aluno. Já deixa o seu like aqui, já se inscreva no canal e vamos para o assunto. Afinal, Jesus é Deus? A maioria dos cristãos venera Jesus como a encarnação de Deus e consideram Jesus como a segunda pessoa da Santíssima Trindade junto com o Espírito Santo, apesar de muitos cristãos também não acreditarem na Trindade, tá? No contexto islâmico, Jesus é considerado um dos maiores profetas de Deus e o Messias. Então, a Bíblia, ela dá pontos a favor de Jesus e a Bíblia dá pontos, vamos dizer, contra Jesus. Contra, vamos dizer, a divindade de Jesus ser Deus. Eu quero dizer a você, meu amigo cristão, que é o seguinte: eu fiz esse estudo a título de informação, tá? Então, primeiramente, nós vamos dividir este estudo em duas partes. Pontos a favores, que a Bíblia diz que Jesus sim tem a divindade de Deus, ou seja, que Jesus é Deus, e pontos contra, versículos, textos bíblicos que refutam a ideia de que Jesus é Deus, tá? A questão é a seguinte: todos os pontos que eu vou citar aqui, eles são refutáveis, tanto os a favor quanto todo contra, certo? Há linhas de interpretação e é isso que você precisa entender. Então vamos lá. Os pontos a favor são a Trindade. Jesus faz parte da Trindade, certo? Nós temos o clássico texto: façamos o homem à nossa imagem, lá em Gênesis. Alguns acreditam que ali Deus estava falando com Jesus e com o Espírito Santo. Aliás, já tem 2 vídeos aqui no canal sobre Trindade e sobre façamos, ok? O Salmo 110, né, que o próprio Jesus fala acerca do Salmo 110, ali falando em Marcos capítulo 12, diz o seguinte: e falando Jesus, dizia ensinando no templo, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi. Jesus está falando isso. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Então aqui é um ponto da divindade de Jesus. Outro ponto da divindade de Jesus, Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Outro ponto que reforça a divindade de Cristo. Em João 8,58, o próprio Jesus afirma: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele diz isso. E em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus se manifestou em carne. Bom, os pontos a favor eu acho que você já conhece, você cristão
Enfim, a questão aqui são os pontos contra. Há muitas dessas afirmações que nós vimos aqui na Bíblia que realmente são refutáveis, principalmente no judaísmo, no islamismo, e até alguns cristãos não acreditam na divindade de Jesus. Então o ponto maior aqui, o credo judaico que nós temos aqui é Deuteronômio 6,4. Olha só, Deuteronômio 6,4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, não único, e sim um, não há outro além dele. Então, se Deus é um, como que pode haver dois? Ou como que pode haver três? Esse é um ponto refutável da divindade de Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ainda no Segundo Testamento, chamado Novo Testamento, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um Deus e um mediador, não dois deuses, vamos dizer assim. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Há um só Deus, o Pai. Outro ponto que refuta a divindade de Cristo, tá? Mateus 19, 17, esse é clássico também. Jesus dizendo, vamos dizer contra a sua divindade. Mateus 19, 17. Ele lhe disse, Jesus disse ao moço: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Deuteronômio capítulo 4, versículo 39 também diz: por isso saberás e refletirás no seu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo na terra, nenhum outro há. 2 Samuel capítulo 7, versículo 22, portanto grandioso és o Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com nossos ouvidos. Então olha só, o judaísmo tradicional rejeita a proposta que Jesus é Deus, que Jesus seja um mediador de Deus e os homens, ou que Jesus é parte da Trindade, rejeita completamente. Olha só, o bônus desse vídeo é por que os judeus não acreditam em Jesus como Messias, porque Jesus não cumpre algumas dos requisitos de que o Messias trará à terra segundo a Bíblia. Olha só, o judaísmo também argumenta que Jesus não é o Messias por não ter realizado as profecias messiânicas do Tanar, da Bíblia hebraica, do Primeiro Testamento, nem apresentar qualificações pessoais do Messias. Olha só, Jesus não teria cumprido as seguintes profecias, eu vou deixar aqui do ladinho, ó. Não ter construído o terceiro templo, conforme consta em Ezequiel, capítulo 37, versículo 26 ao 28. Não ter feito regressar os judeus a Israel, conforme consta em Isaías, capítulo 43, versículos 5 e 6. Não ter trazido a paz mundial, conforme consta em Isaías capítulo 2, versículo 4, não ter unido a humanidade sob o Deus de Israel, conforme consta em Zacarias capítulo 14, versículo 9. De acordo com a tradição, a tradição judaica, não houve qualquer profeta após Malaquias, que enunciou as profecias no século 5 antes de Cristo. Malaquias, no caso, é o último profeta. Existe um grupo denominado os judeus messiânicos, que o judaísmo tradicional não considera, vamos dizer, o judaísmo puro, e mesmo assim, alguns judeus messiânicos não acreditam na divindade de Cristo, na divindade de Jesus. Bom, o judaísmo ainda diz que Jesus não preencheu
nenhuma das profecias messiânicas, que é um fato histórico que Jesus não preencheu nenhuma dessas profecias que eu acabei de citar aqui em cima. Mais alguns casos é que o judaísmo não acredita que Jesus seja o Messias, eles não acreditam que um homem pode ser Deus, conforme nós lemos lá em cima, lá no começo do vídeo. Os cristãos acreditam que Deus veio à Terra em forma humana, como disse lá em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. O judaísmo acredita que Deus é incorpóreo, ou seja, ele não assume nenhuma forma física. Deus é eterno, Deus é acima do tempo, Deus é infinito, além do espaço, Deus não pode nascer e, consequentemente, Deus não pode morrer. Dizer que Deus ocupa a forma humana é tornar Deus, é apequenar a Deus, tornar Deus pequeno, certo? O judaísmo tradicional diz que o Messias nascerá de pais humanos, o Messias, não o Messias como Deus, porque Deus é uma coisa, o Messias é outra. Com atributos físicos normais como qualquer outra pessoa. O Messias, segundo o judaísmo, não será um semideus e não possuirá qualidades sobrenaturais. Uma outra coisa que pega no judaísmo, que não acredita em Jesus como Messias, é que eles não precisam de um intermediário para a oração, tá? O próprio Jesus é um intermediário, pois ele disse, nenhum homem chega ao Pai a não ser através de mim. Não foi isso que está escrito nos evangelhos? Aliás, nos Salmos diz, Salmo 145, versículo 18 diz, Deus está perto de todos aqueles que o clamam, que o chamam, tá? E também nos 10 testamentos diz que não terás outros deuses diante de mim, ou seja, é a pessoa e Deus, não há intermediários, assim como Jesus representa para os cristãos. Existe a teoria do mito de Cristo. Sim, essa teoria questiona a existência de Jesus e a veracidade dos relatos sobre ele. E essa teoria apareceu lá agora aqui no século XVIII. Essa teoria não é judaica, essa teoria é de teólogos, sim, teólogos que não acreditam, vamos dizer, na existência de Jesus. Alguns dos mais importantes acadêmicos do século XX, como George Albert Wells, Robert M. Price e Thomas Brody, têm apresentado vários argumentos que apoiam a teoria do mito de Cristo. É claro que o âmbito acadêmico como um todo, a maioria acredita que Jesus existiu, que Jesus foi um personagem na história do mundo, mas há acadêmicos neste nosso século que acreditam realmente que Jesus não existiu, por isso que eles criaram a teoria do mito de Cristo. Agora olha que muito interessante, se você está aqui até o final, eu vou falar sobre o Jesus no islamismo. Se você está até o final, comente aqui embaixo. Estou acompanhando para eu saber se você está aqui. Olha só. Jesus no islamismo. O Islã, olha só, considera Jesus, que é chamado em árabe de Isa, um mensageiro de Deus, de Alá, e o Messias, tá? Enviado para guiar as tribos de Israel através das novas escrituras, o evangelho que nós conhecemos. Os muçulmanos não reconhecem a autenticidade do Novo Testamento e acreditam que a mensagem original de Jesus foi perdida, sendo mais tarde reposta por Maomé, o seu profeta, o profeta islâmico árabe. A crença em Jesus e em todos os outros mensageiros de Deus faz parte dos pré-requisitos para ser um muçulmano. É isso mesmo, o muçulmano precisa crer em Jesus, acreditar que Jesus existiu. O Alcorão menciona o nome de Jesus 25 vezes, mais do que o próprio Maomé. É isso mesmo, enfatiza que Jesus também foi um ser humano mortal que
como igual todos os profetas, foi escolhido de forma divina para divulgar a mensagem de Deus. É isso mesmo. Então olha só, eu te dei aqui pontos a favores acerca da divindade de Jesus segundo a Bíblia e te dei pontos contra a divindade de Jesus segundo a Bíblia, segundo profecias, segundo interpretações. É claro, como eu disse lá no início, que todas essas questões, elas são refutáveis, elas são interpretativas. O judeu não crê, na sua maioria, o judaísmo tradicional não crê que Jesus foi o Messias, e que dirá Jesus sendo Deus, até porque o Messias judaico, ele não será Deus. Então o conceito de Messias dentro do cristianismo e dentro do judaísmo é diferente, embora o conceito de messianismo ele venha da cultura judaica, do judaísmo. Então vamos dizer, o Messias cristão é totalmente diferente do Messias judaico. Então esse assunto ele é discutido desde quando Jesus veio à Terra, desde quando Jesus morreu no madeiro, para aqueles que acreditam que ressuscitou e está à destra de Deus. Então é uma questão de fé. Você deve buscar essas informações. Eu te dei aqui informações sobre este assunto, fiz uma pesquisa apurada aqui com os textos bíblicos. É claro que nesses poucos minutos, 17 minutos aqui, eu não vou encerrar a ideia, tá? Então eu mostrei para você os dois pontos a favor e pontos contra. Perfeito? Eu espero que você tenha aprendido. Compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp, porque eu tenho certeza que esse assunto é bem relevante, ok? Veja os demais vídeos, fique na paz, shalom, shalom, ulehi, traot, shalom, shalom e até breve.